Bem-vindos mais uma vez, queridos irmãos, queridas irmãs, para mais um estudo muito interessante, muito polêmico, muito revelador, justamente para esses dias em que nós estamos a viver, em que a morte parece algo normal, mas não é, queridos irmãos, não é algo normal, e por isso hoje nós iremos procurar ter a clareza da verdade sobre este assunto, o segredo da morte através da Bíblia Sagrada. Eu, queridos irmãos, não sei qual foi a sua reação ao ler os textos bíblicos deste estudo, mas imagino que podes ter tido algumas surpresas e revelações novas, assim como eu um dia tive quando Deus me revelou esta verdade. Confesso aos irmãos que foi uma revelação que me desafiou, mas ao mesmo tempo me libertou. Talvez você, assim como eu, esteja com saudades de alguém muito querido ou muito querida que já faleceu. Querido irmão, eu entendo a dor que você está a sentir, mas mais do que eu entender a dor que você está a sentir, Jesus Cristo, o seu Criador, o seu Redentor, o seu Salvador, Ele compreende a tua dor. Ele compreende a tua dor. Ele mesmo chorou quando o seu amigo Lázaro morreu. E ainda por cima, ele se compadeceu e teve compaixão de muitas pessoas que estavam a perder os seus entes queridos naquele tempo. E ele, para aliviar a dor dessas pessoas, ele até ressuscitou as pessoas falecidas, querido. Eu também, querido irmão, querida irmã, um dia perdi uma filha com cerca de 2 anos de idade, e quando esta verdade me foi revelada, o meu coração se encheu de esperança e alegria de saber que um dia terei de volta minha filha. Por isso, através deste meio, querido, eu gostaria de dizer algo do fundo do meu coração. Apenas Jesus é a solução para a morte. Ele é a única pessoa que tem a chave da morte e do inferno. Ele garantiu que um dia não teremos mais pranto, nem dor, nem morte. Apocalipse 21, versículo 4. Consegue ouvir ele falando isso para você? Você sabe, querido irmão, ninguém quer morrer. Isso é o que existe de mais intrínseco no nosso coração, o desejo de viver. O desejo de viver é algo que existe no coração de cada um de nós. Ninguém gostaria de morrer, e isso está correto. Nós nunca tínhamos sido feitos para morrer, e por isso todos nós temos medo de morrer e todos nós gostaríamos de viver. Mas fica a pergunta: o que acontece então na morte? Existe vida além do túmulo? Essas e outras perguntas é o que iremos saber na correção do nosso estudo neste momento, mas antes vamos orar. Bondoso Pai, bondoso Deus que habita nos altos céus, louvado e exaltado seja teu nome. Entramos na tua presença nessa hora, Pai, todos juntos, Pai, com o coração aflito por causa de muita coisa que tem acontecido nesta vida, e esperamos ter o consolo em Ti, Pai. Nesta hora queremos estudar um tema muito difícil de ser compreendido, mas um tema que o Senhor revela na sua palavra, a realidade dele. Pedimos, Pai, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para que possa nos iluminar, de modo que possamos compreender de maneira correta aquilo que o Senhor revelou na sua palavra. Esteja com cada irmão do outro lado, para que esses estudos possam estar a encher o seu coração de alegria, e que, Pai, possa estar com ele também nas tribulações que cada irmão tem enfrentado dia após dia. Permita, Pai, que não desista. Permita, Pai Santo, que cada irmão seja perseverante em todas as situações, pois de todas as situações o Senhor vai nos livrar. Seja feita a sua vontade neste momento, em nome de Jesus. Amém.
como Deus formou o ser humano e onde ele estava antes de ser formado. A resposta íamos tirar em Gênesis 2, versículo 7, e a resposta é que Deus formou o ser humano do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Este homem, antes de ser formado, estava no pó da terra, e o que significa que ele era pó. Mas do pó Deus o formou e o tornou alma vivente. Isso que nós acabamos de ler, queridos irmãos, é importante e muito relevante entendermos bem, porque não é possível nós entendermos o segredo da morte sem que antes saibamos como surgiu a vida. E de acordo com os versículos que nós lemos, a vida surgiu através da união do pó da terra e o fôlego da vida. E a vida passou a existir, isto é, a pessoa passou a existir. Deus uniu o pó da terra com o espírito dele e o homem passou a ser alma vivente. Mas o que significa alma vivente? O melhor sinônimo para alma vivente, queridos irmãos, é dizer pessoa viva. Cada pessoa, portanto, é uma alma vivente. Cada pessoa que está viva é uma alma vivente. E quando essa pessoa morre, podemos claramente dizer, morreu uma alma. É o que a Bíblia está aqui a nos revelar. Alguns, portanto, pensam que cada pessoa tem uma alma, mas de acordo com o que nós lemos, isso não é correto. De acordo com o que nós lemos, nós não temos uma alma, mas sim nós somos uma alma. O que Deus deu ou soprou ao ser humano e em o que ele se tornou é quase repetição da primeira questão, mas é mais para que fique mais claro isto, porque é com base nisto que nós poderemos entender o resto. A resposta íamos tirar em Gênesis 2, versículo 7, Tiago 2, versículo 26. E a resposta é que Deus deu ou soprou ao ser humano o fôlego da vida ou o espírito dele e o homem se tornou alma vivente. Portanto, é o fôlego da vida, ou seja, o espírito que Deus deu ao ser humano para que ele se tornasse numa pessoa viva. E com base nisso, nós percebemos claramente que a Bíblia não apoia a ideia da reencarnação, pois os homens estão ordenados morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, algo que ainda não aconteceu conforme nós vimos nas lições passadas. Isso encontramos em Hebreus 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer só uma vez e esperar o dia do juízo. Continuando na compreensão desse assunto, nós temos a pergunta: existe diferença entre o fôlego de vida e a alma ou não? Se existe, qual é a diferença? A resposta encontramos em Gênesis 2, 7 e Jó 27, 3 a 4. Se puder, abra sua Bíblia, confira e você vai perceber claramente a resposta dessa questão. E a resposta, sim, existe diferença. Fôlego de vida é o que Deus deu ou soprou nas narinas do homem para que ele se tornasse uma alma vivente. A alma vivente é a pessoa após ter recebido esse fôlego de vida de Deus. A alma vivente é a pessoa viva. Fôlego de vida é o espírito de vida que Deus deu ao homem para ele se tornar numa alma vivente ou numa pessoa viva. Então, aqui nós temos o seguinte: se o fôlego de vida é diferente da alma, então na morte acontece o processo inverso ao da criação. Na formação do homem, como nós vimos, Deus uniu o pó da terra ao fôlego da vida, não é? E o homem passou a ser alma vivente. Então, na morte, esses elementos se separam e nenhum existe por si só. Logo, o fôlego de vida não pode existir sozinho, como sendo pessoa, não. Ambos são interdependentes um do outro. Justamente por isso, queridos irmãos, que Deus é claro em condenar a prática da consulta aos mortos, pois não são eles que
que respondem, mas sim espíritos demoníacos, operadores de sinais. Não é a pessoa que morreu que está lá a responder, porque quando a pessoa morreu. É o que nós vamos ver em outros temas, mas com base nisso que nós estamos a perceber, percebemos claramente que quando alguém morre, o que acontece? O fôlego da vida volta para Deus e o pó volta para a terra, como era antes. Então, o que acontece e sai ao ser humano quando ele morre é justamente o que eu acabei de falar. Ele torna-se o pó, pois do pó foi formado, e o espírito ou o fôlego que Deus lhe deu volta para Deus que o deu. É isso só que acontece. Por isso Deus tem a vida de cada indivíduo nosso. Ele conhece cada um de nós, porque quem deu a vida é Ele. É isso que acontece, queridos. É apenas isso que acontece, mais nada. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra ou ao pó, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A pessoa torna-se pó, assim como Adão era pó. Segundo a Bíblia, o que é uma alma? E essa alma é mortal ou imortal? Isto é, morre ou não morre? Eu fiz questão de colocar morre ou não morre para ficar clara essa linguagem de mortal ou imortal. Então, aqui nós temos a resposta em Deuteronômio 10, 22 e Ezequiel 18, 4 e 20. E a resposta é que uma alma é uma pessoa e a alma morre. Nesses versículos está muito claro isso. O texto de Deuteronômio 10, 22 diz que 70 almas desceram ao Egito. Logo, almas são pessoas, porque foram 70 pessoas que foram ao Egito e viveram lá junto com José. O texto de Ezequiel 18, 4 e 20 diz que a alma que pecar morrerá. Logo, também está a dizer que a alma que é igual à pessoa morre. Não é? Então, não há isso de dizer que existe uma alma fora do corpo, porque a alma é a própria pessoa, não é? Portanto, não existe uma entidade transparente ou consciente, conforme alguns livros e filmes atualmente sugerem. A alma morre, ou seja, o ser humano morre. Então, a alma não é uma entidade extracorpórea, a alma é você. Quem unicamente possui imortalidade, ou seja, que não morre? Por que essa pergunta é importante? Porque quando se afirma de que a alma é imortal, isso é, quando uma pessoa morre, sai uma alma e continua viva por aí, está-se a querer dizer que a pessoa é imortal, a pessoa não morre. Na verdade, só descansa o corpo, mas ela continua viva. Mas a Bíblia aqui, de acordo com 1 Timóteo 6, 15 a 16, diz que o único que possui imortalidade, isso é, que não morre, é o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus é o único que não morre. A crença, portanto, na imortalidade da alma surgiu da primeira mentira na terra, dita pelo diabo, o pai da mentira. Ele é que usou a serpente como intermediário entre ele e Eva e disse: certamente não morrereis. Tal declaração foi totalmente de encontro com o que Deus disse: certamente morrereis. Se vocês forem anotar, o diabo é que acrescentou: não morrereis. E essa declaração, queridos irmãos, é que continua sendo propagada em todo o mundo e desde a antiguidade. Ele continuou mantendo a mesma coisa que ele disse lá no Jardim do Éden, de que certamente não morrereis. O diabo continuou alimentando essa crença de que a pessoa não morreria, inventando a história de que a alma não morre. Desse modo, a imortalidade, nós estamos a perceber que não é inerente ao ser humano, mas sim é um dom de Deus. Para que tu não morras, é Deus que te dá esse dom. É Deus que te dará a imortalidade. É Deus que dará a imortalidade aos salvos. É o que afirma a Bíblia. Mas também a Bíblia afirma que algumas pessoas Deus já deu a imortalidade, que é o caso de Enoque. Enoque andou com Deus e foi arrebatado.
está lá. Elias também está com Deus. Moisés também não se encontra o túmulo dele. A Bíblia afirma claramente que essas pessoas já estão com ele lá no céu, vivas, carne e osso. É uma pessoa completa, assim como nós, que está lá junto com Deus, não é? Então, a alma, como nós já percebemos aqui, não tem nada a ver com entidade extracorpórea, não. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade para sempre? Gênesis 2, versículo 17. Ele iria conservar sua imortalidade, isto é, o não morrer para sempre, se simplesmente ele não tivesse comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. O versículo é claro: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis, e por isso a morte está aqui a assolar todo mundo por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. E aqui ainda queremos saber mais uma polêmica que nós temos ouvido. Onde vai a pessoa após a morte? Aqui nós queremos saber se a pessoa vai ao céu ou vai ao inferno ou realmente reencarna, conforme nós temos ouvido. E os versículos para nós tirarmos a resposta encontramos em Jó 30, 23, Jó 17, 13, Jó 7, 9 a 10. E nós encontramos que a pessoa vai para a sepultura, vai para o túmulo e não volta para a tua casa. O caminho para a sua casa não conhecerá jamais. Por quê? Porque ela está na sepultura, ela está lá no túmulo, não é? O espírito voltou para Deus e ela continua lá no túmulo, onde vai se decompor e vai virar pó. Essa é a resposta da pergunta: onde vai a pessoa após a morte? A pessoa vai para a sepultura, ou seja, vai para o túmulo e nunca mais voltará para a sua casa. O lugar onde vive nunca conhecerá. Leia os textos que citamos para essa resposta. Como fica a consciência, sentimentos, desejos, conhecimentos da pessoa morta? Eclesiastes 9, 5 a 6 e 10. Aqui onde nós encontramos versos reveladores, versos que abrem completamente a nossa vista, pois esses versos afirmam claramente que os vivos não sabem que hão de morrer. Aliás, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quem morreu não sabe de nada, nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Quando a pessoa morre, esquece tudo, não sabe mais nada, já morreu, não sabe nada, está inconsciente. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, isto é, do que se faz aqui na claridade do dia. Ele já nem sabe, não sabe mais nada, ele já morreu. Esses são versículos mais esclarecedores que a Bíblia nos dá, e se esses versículos não forem claros, já não se sabe como pode se revelar essa verdade. No versículo 10 também encontramos: tudo quanto te vier à mão para fazer, falo conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Lá na sepultura é onde nós vamos quando nós morremos. E aqui o verso está a dizer que não haverá obra, nem indústria, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por isso tudo que te vier à mão para fazer, faça agora, enquanto ainda estás em vida. Mas esse versículo não está a abrir espaço para as pessoas pecarem deliberadamente, achando que é porque eu tenho que fazer tudo agora. Não, não é isso. Mas aquilo que tem a ver com trabalho, aquilo que tem a ver com obras que você vai deixar, faça agora. Tudo que você tiver oportunidade de fazer, que vai te trazer recompensa, que vai ser lembrança quando tu morreres, faça, porque lá onde tu vais não irás fazer tudo isso. Quem morreu louva a Deus. Salmos 6:5, Salmos 115:17. No sepulcro quem te louvará? Os mortos não louvam ao Senhor. Está claro. Quem morreu não tem como louvar, por isso se você quer louvar, louva agora. Abre o teu coração para Deus agora.
onde tu vais, que é lá no sepulcro, não há louvor. Ninguém faz nada quando está morto, não é? Ninguém faz nada. É o que os versos estão aqui a nos dizer. Como considerou Jesus a morte? Jesus considerou a morte como um sono. É o que nós vemos em João 11:11-14. Tanto que os outros achavam que ele estava a referir sono normal. Mas no versículo 14 nós encontramos que Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu vou despertá-lo do sono. Ele considerou que a morte que as pessoas tinham era um sono, e realmente é. No dia da volta de Jesus, nós seremos despertados do sono. Se um dia eu morrer, eu serei despertada do sono e voltarei à vida, e essa vida será uma vida eterna, caso eu mora salva. É por isso que eu tenho que cuidar das minhas obras, é por isso que eu tenho que cuidar do que eu faço, porque quando eu morrer, já era, não haverá mais oportunidade depois da morte. Ficarei à espera do dia que Jesus irá me despertar do sono. Então, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição e o que é necessário para ter a vida eterna? 1 Coríntios 15:52-53, 1 João 5:12. A recompensa daqueles que participarem da primeira ressurreição será de receber a imortalidade, que é o que nós mais desejamos, viver eternamente sem nunca mais morrermos. Será de receber a eternidade, a imortalidade, a incorruptibilidade, onde nós nunca mais vamos envelhecer, nunca mais vamos deteriorar. Teremos um corpo que será um corpo eterno, um corpo imortal, que é o que nós ansiamos, para nunca mais chorarmos, para nunca mais lamentarmos porque aconteceu isso, mais aquilo. Essa será a recompensa que será dada aos que participarem da primeira ressurreição. Por isso você, irmão, eu e você, vamos lá fazer tudo por tudo para fazer parte da primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição, queridos irmãos, é para a condenação. Se você não conseguir participar da primeira, você perdeu. Se você não conseguir participar da primeira ressurreição, você não vai receber aquele teu ente querido que faleceu, aquela sua filha, aquele seu filho que perdeu ou que pode vir a perder. Você não vai ter essa oportunidade, por isso agarre-se nessa promessa. Essa promessa é real, querido. Essa promessa não vai falhar, porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Agora, queridos, nós chegamos ao fim desse estudo. Nós sabemos que existem outras passagens da Bíblia que se usa para defender que existe vida após morte. Nós iremos detalhar nos próximos estudos, e apenas adiantar que nós sabemos que muitos têm usado a parábola do rico e Lázaro, assim como aquilo que Jesus disse ao ladrão que estava com ele na cruz. Esses todos os conceitos nós já desenvolvemos aqui na Correção Escrita. Em algum momento, quando a pessoa lê essas passagens sem ter em conta as passagens que a Bíblia clarifica esse assunto, pode parecer que tem razão, mas é preciso, conforme nós aprendemos, examinarmos toda a Bíblia para que tenhamos a clareza. A parábola do rico e Lázaro não tem nada a ver com o que realmente está aí a se dizer, era apenas uma ilustração, uma parábola que Deus estava a ilustrar a eles, de modo que saibam que quem faz o bem será salvo, quem faz o mal vai sofrer, não é? Então vocês vão encontrar aí na leitura escrita. Neste momento chegamos ao fim desse estudo. Esperamos que tenha compreendido, tenha aberto os seus olhos para confiar que se você morrer, morreu. Você precisa ter essa certeza de que você só terá vida quando Cristo voltar. Você precisa entregar a vida ao Senhor, porque só terá a vida eterna quando Cristo voltar. Você não terá vida agora, não tem vida agora. Quando você morrer, morreu. Por isso aqui a última questão dizia: o que é necessário então para ter essa vida eterna? É necessário ter Jesus Cristo no coração. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Que essas palavras confortem o seu coração, confortem o meu coração, o teu coração, o coração dos teus familiares que não sabem dessa verdade, mas que precisam saber, e que viva com esperança. Em nome de Jesus. Amém.